Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Quero vos apresentar aqui uma bebida típica de Moçambique. Esta aqui é cabanga. É uma das bebidas que é mais feita aqui na zona centro e zona norte de Moçambique. Zona norte especificamente e, e Cabo Delgado também. E zona centro aqui na província de Zambésia. Então, esta bebida aqui chama-se cabanga. É feita na base de farelo de milho, né? É feito depois de fervido, é coado e o líquido é tirado juntando com açúcar. É uma bebida muito consumida aqui, principalmente nós da província da Zambésia. Muito deliciosa. Top demais. Então, se vir a Moçambique, provar esta bebida, se vir a Moçambique. E até o próximo vídeo. Está aqui? Vamos no livro aqui.